Vasco usa últimos dias da janela de transferências para selecionar novos reforços para a equipe. Por aqui comentaremos um pouco mais sobre tudo o que acontece ao redor do Vasco da Gama. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. A classificação do Vasco na Copa do Brasil em um duelo vencido contra a equipe do Marcílio Dias em Santa Catarina colocou o Cruz Maltino com uma atuação que não foi nada brilhante, mas que teve a eficiência crucial para que o Cruz Maltino pudesse assim alcançar a vitória para garantir a classificação na Copa do Brasil e um passo para a próxima fase. Mesmo sem Paê em campo, o Gigante da Colina enfrentou algumas dificuldades nas criações das jogadas, mas isso não esteve impedindo a equipe de cumprir seu objetivo principal e avançar de fase na competição. Apesar de todas as dificuldades que o Vasco esteve encontrando nessa partida, a equipe de Ramon Dias conseguiu rapidamente se adaptar à situação. O técnico Cruz Maltino fez algumas mudanças táticas, principalmente durante o intervalo da partida, e que demonstrou mais uma vez toda a sua capacidade em relação a estar fazendo ajustes conforme as circunstâncias de cada jogo. A flexibilidade do Vasco nessa partida foi fundamental para que assim conseguisse estar construindo um placar sólido e que pudesse assim conseguir atingir o seu objetivo com a classificação na Copa do Brasil. O Vasco esteve bem longe de fazer uma de suas partidas mais brilhantes, mas o que contou mesmo foi a eficiência da equipe e que conseguiu criar chances e aproveitá-las muito bem com Verratti, Adson e também, por último, David, o jogador que voltou a marcar pelo Vasco após um período de muita desconfiança, principalmente por críticas em relação à torcida. Diferentemente de anos anteriores, onde o Vasco começava a Copa do Brasil muitas vezes passando por sufoco em relação a equipes menores jogando fora de casa, a equipe em 2024 conseguiu assim mostrar a sua força em relação a um adversário, jogando também como visitante, e assim conseguiu construir um placar que pudesse fazer com que o torcedor vascaíno pudesse estar um pouco mais tranquilo em relação à classificação dessa equipe à próxima fase. Você, torcedor Cruz Maltino, que análise faz de forma geral dessa partida do Vasco contra a equipe do Marcílio Dias? Deixe aqui nos comentários como você esteve assim colocando o desempenho do Vasco e analisando. Com a classificação do Vasco para a próxima fase, quem também aproveitou para comentar um pouco sobre as situações no contexto atual do Vasco foi o auxiliar técnico Emiliano Dias. Ele quem tem sido responsável por colocar também as entrevistas coletivas de pós-jogo, falou um pouco sobre a situação da equipe atual e inclusive ressaltou um pouco a situação de Paê, jogador que esteve ausente nessa partida do Vasco contra a equipe de Santa Catarina. Abre aspas, a gente já estava se preparando para o que iria acontecer hoje. Todo mundo já havia falado que seria uma partida muito traiçoeira e difícil. O campo estava impossível de se jogar. Com a limitação que o time teve com o gramado, era um jogo para lutar. E o Vasco lutou e pôde conseguir o triunfo, que foi o mais importante. Fizemos muitas coisas boas, tem coisas para melhorar ainda, como sempre, mas estamos contentes porque foi um jogo muito difícil, fecha aspas. Falou ainda Emiliano Dias ao comentar sobre o desempenho de sua equipe na partida contra a equipe do Marcílio Dias. O profissional da comissão técnica do Vasco também comentou um pouco mais sobre Dimitri Payet, o francês que esteve impossibilitado de jogar a partida contra a equipe do Marcílio Dias, pois esteve apresentando um quadro gripal e assim foi preservado para esse compromisso pela Copa do Brasil. O jogador teve que ficar de casa, assim acompanhando o desempenho de seus companheiros. Emiliano Dias também trouxe atualizações sobre sua situação, abre aspas. E já se foi falado tanto com o doutor como também com o Dimitri. Ele está bem, não sabemos ainda o que é, mas ele está bem. Creio que na próxima semana conseguirá estar 100%.
Falei com ele e me disse que estava melhor, fecha aspas, disse ainda Emiliano Dias ao informar a situação de Payet. O jogador possivelmente pode desfalcar o Vasco no jogo de final de semana contra a equipe da Portuguesa, partida essa que acontece pelo Campeonato Carioca de 2024. Nas últimas partidas do Vasco, ainda ficou bem evidente que a equipe necessita de um volante que tenha um senso de marcação um pouco mais apurado. E assim, recentemente também apareceram algumas especulações envolvendo o nome de alguns atletas que fazem justamente essa posição dentro de campo. O famoso jogador camisa 5 é que poderia trazer uma marcação um pouco mais forte por parte do Vasco. Dessa forma, o nome que foi especulado no Gigante da Colina foi o de Emmanuel Martinez, jogador meio-campista da equipe do América Mineiro, que foi rebaixado para a segunda divisão e que foi especulado pelo Vasco. O atleta foi um dos destaques da equipe mineira durante a disputa do Campeonato Brasileiro em 2023 e recebeu algumas ofertas logo após a finalização da temporada no Brasil para que pudesse se transferir. O América esteve colocando um valor de cerca de 15 milhões de reais para que pudesse assim liberar seu meio de campo. O jogador, no entanto, teve respostas em relação a um dirigente do próprio América sobre uma possível oferta do Vasco. O mesmo esteve falando que não recebeu nada por parte do Cruz Maltino. Martinez tem características um pouco mais defensivas, mas consegue também aparecer muito bem no ataque. O Vasco, que segue na busca por reforços, terá pelo menos mais uma semana por contratações até que a janela esteja oficialmente se fechando. O Gigante da Colina esteve perdendo André Silva para o São Paulo e agora busca um outro atleta para a posição de atacante. Breno Lopes novamente foi especulado no Gigante da Colina. No entanto, um valor de cerca de 4 milhões de euros, cerca de 21 milhões de reais, também se foi muito falado. Um valor considerado bem alto por grande parte da torcida vascaína e inclusive é difícil de se acontecer tendo em vista do scout da 777 Partners, o que assim faz com que o atleta ainda não tenha um aval por parte da investidora. Inclusive é um atleta de 28 anos e que exigiria um investimento deste tamanho. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.